Shalom, igreja. Não, vou falar igual o Adriel que eu fiquei com ciúmes. Cadê o shalom de gente apaixonada? Shalom, igreja. Glória a Deus. Bora pra palavra? Estão preparados? Amém. Pastor é uma bênção, né? Pastor é engraçado pra caramba. Umas 2, 3 semanas atrás, eu tava trabalhando. Pra quem não sabe, eu trabalho com clientes na rua, né? E eu tava em algum cliente, não pude atender o celular na hora. Ele me ligou, eu não pude atender. Ele ligou de novo, eu também tava ocupado, não pude atender. E aí eu falei, nossa, será que é alguma coisa importante o pastor quer falar? Geralmente ele manda um WhatsApp, né? Oi, shalom, amado, tudo bem? Como tá o seu dia? Tá tudo em paz? Ó, quero falar tal coisa com você. E ele ligou e tal, e eu não pude atendê-lo. Aí eu fui e liguei pra ele, ele também não me atendeu. Meio que desencontramos, né? E aí depois ele falou e mandou um WhatsApp. Não, Dani, quando você tiver um tempinho, me liga que eu quero falar com você rapidinho. É bênção. Aí eu falei, uau, caramba. O pastor tá me ligando para falar de uma bênção, né? Vou ligar logo para ele, não vou esperar muito não. Aí eu ligo pro pastor, ele atende. Shalom, pastor, tudo bem? Bom dia, amado, tudo em paz, tranquilo. Aí ele fala assim, Dani, é o seguinte, ó, daqui 2, 3 semanas eu vou sair com a equipe que caminha diretamente comigo, né? E você foi o único discipulador que não pregou ainda. Então eu queria te convidar para ministrar não só em uma reunião, nas duas. Aí na hora eu fiquei quieto, eu falei, caramba, tipo assim... O pastor falou que era bênção, né, velho? Ele me fala um negócio desse. Então, é engraçado, irmãos. Ele falou algo só para quebrar o gelo mesmo. Mas é muito bom. É um privilégio estar aqui. Para quem não me conhece, acho que a maioria me conhece, mas para quem está visitando aí, meu nome é Daniel, fiz 27 anos, umas 2 semanas atrás. Sou casado com a mulher mais maravilhosa dessa igreja. Doa quem doer, eu falo mesmo, né? E assim, irmãos, acho que para quem já me viu uns 2, 3 domingos atrás, eu faço parte do Ministério de Louvor, né? E também faço parte da liderança jovem. Então, estou na igreja acho que uns 7 anos e é a primeira vez que eu estou ministrando no culto de domingo. Então, por que eu estou falando isso para você? Eu estou falando isso para você ter uma paciência comigo. Porque aqui não é o pastor Márcio, não é o Wendel, esses caras são top, são grandão, entende? Mas eu orei muito ao Senhor, Ele compartilhou uma palavra comigo. E o meu desejo aqui é que Ele me use, que Ele fale através de mim no seu coração, na sua mente. Amém? Então para isso eu queria que você fechasse seus olhos agora, curvasse sua cabeça. Vamos lá, feche seus olhos. Jesus, muito obrigado por esse culto. Jesus, obrigado por essa reunião. Senhor, nós te agradecemos porque você é bom. Jesus, sempre quando eu oro declarando que você é bom, eu gosto de orar declarando que não há minuto, não há segundo e nem milésimo que você não seja bom, Jesus. Pai, sobre todas as situações boas ou ruins, você continua sendo bom. Deus, eu te agradeço porque hoje eu tenho certeza que você falou aos corações de manhã e eu tenho certeza que não será diferente à noite. Então, Pai, rega as minhas palavras agora. Jesus, que eu possa desaparecer para que você apareça. Jesus, eu quero declarar, se tem pessoas aqui tristes, cabisbaixas, Jesus, se há pessoas aqui esperando um destino, esperando uma palavra divina, Pai, eu quero declarar que hoje é o dia, em nome de Jesus, amém. Amém? Estão felizes? Estão felizes? Glória a Deus. Irmãos, hoje eu vou falar de um assunto que é bem importante. Eu vou falar sobre obediência. Diga isso, obediência. Diga mais forte, obediência. Glória a Deus. Irmão, sem dúvidas, obediência é um dos assuntos mais importantes da Bíblia, é ou não é? Você pode pegar a Bíblia de cabo a rabo e você vai ver que tem muitos homens que foram obedientes e tiveram algumas consequências, mas também teve muitos homens que não foram obedientes e também tiveram as suas consequências. Amém? Então é um assunto muito importante que a gente vai falar hoje. Espero que você esteja com o seu coração aberto, porque não é Jesus que vai abrir o seu coração, é você que precisa abrir o seu coração. Amém? E por que eu estou falando disso? Eu falo isso porque nos dias de hoje, quando nós lembramos dessa palavra obediência, quando nós lembramos dessa palavra obedecer, eu não sei vocês, mas eu acho que geralmente acontece isso. Quando nós lembramos dessa palavra, isso nos traz algo que é pesado, sabe? Obediência, obedecer. Isso nos traz algo que precisa ser obrigado.
Isso nos leva a pensar em algo que eu tenho que fazer, doa quem doer. Eu entendendo ou não entendendo, eu tenho que respeitar e obedecer, sabe? E no final das contas a gente não obedece porque a gente não enxerga a obediência como algo positivo. Então não sei você, mas cara, eu tive muito problema com isso. Porque quando a gente vem do mundo e às vezes a gente se torna muito independente das coisas, e a gente vem para o Senhor nos leva para um norte totalmente diferente, e a gente quer pensar de um jeito, sendo que Ele pensa totalmente de outro. E para a gente obedecer é muito complicado, porque a gente não entendeu o porquê disso, sabe? Então, para a gente começar essa palavra, eu queria fazer 2 perguntas para vocês. Eu queria que vocês guardassem isso e não respondessem agora, mas fossem pensando nisso ao decorrer do culto e pudessem responder para vocês mesmos, amém? A primeira pergunta que eu quero falar para vocês é: por que devemos obedecer? Diga isso, por que devemos obedecer? Mais uma vez, diga para você agora, por que eu devo obedecer? Amém, essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é: para que eu devo obedecer? Diga isso, para que eu devo obedecer? Mais uma vez, para que eu devo obedecer? Então a primeira pergunta é sobre o motivo, por quê? Por que tem que obedecer? E a segunda coisa é qual é a função disso? O que isso traz? Isso serve para quê? Obediência serve para quê? E sabe, irmãos, é interessante você entender isso dentro do seu coração. Sabe por quê? Porque quando você entende isso de fato, é muito mais fácil você obedecer. Você não obedece porque você tem que obedecer. Você entendeu o sentido, você entendeu o motivo e você entendeu para que serve. E por que eu estou falando isso para você? Eu estou falando isso para você, irmãos, porque vou te falar algo: não dá para viver uma vida cristã genuína obrigado. Não dá. Não dá. Se você está pensando em algo do tipo, cara, esquece, para e recomeça, sabe? E por que eu estou falando isso? Porque o desejo de Jesus nunca foi que você o seguisse por obrigação, mas sim por amor, amém? O desejo dele nunca foi que você viesse, amém, Daniel, é certo vir para a igreja, é bacana vir ao culto, é bacana servir, mas se você tiver com o seu coração, se você tiver pesado, fazendo isso como uma obrigação, o seu coração está longe. Entende? Então não adianta nada você estar no lugar certo, na hora certa, e o seu coração tá lá atrás, tá longe. A Bíblia fala que aonde está o nosso tesouro, está o nosso coração. Então às vezes nós viemos porque é bom vir para a igreja, às vezes nós viemos porque é o correto, é bacana, porque é prudente. Mas a verdade é, aonde está o seu coração? Você vem por vir? Você vem porque é legal? Você vem porque às vezes agora é modinha virar crente? Por que você vem? Sabe? E eu queria abrir com vocês aqui, se a mídia puder me ajudar, Mateus 11, 28 ao 30. Então você que tem sua Bíblia, você pode seguir lá no livro de Mateus. Versículo bem conhecido, passagem bem conhecida. Amém? Então vamos lá, Mateus 11, 28 ao 30 diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então o que está acontecendo aqui? Jesus está fazendo um convite para mim e para você. O convite de Jesus aqui é para que nós, eu e você, a gente confie nele, deposite os nossos fardos pesados nele, e viva leve. Ah, Dani, mas é difícil, é complicado, eu estou me sentindo muito pesado. Irmão, se você tem sentido pesado, se você tem sentido triste, muitas das vezes é porque você está carregando algo que não é mais para você. Depois que você conheceu Jesus, você conheceu o cara mais generoso da vida, e ele decide trocar esse fardo com você. Ele fala: você está passando necessidade? Você está muito pesado? Vem aqui, dá esse fardo para mim e eu vou te dar um que é bem leve. Sabe? E por que eu estou falando isso? Aquilo que eu falei no início, Jesus não quer que você siga ele de forma obrigada.
Jesus não quer que você siga Ele por obrigação. Então, lendo esse texto aqui com vocês, o que a gente descobre? A gente descobre se tem algo que Jesus não quer para a minha vida e para a sua, é que a gente viva dessa forma, por fazer, por obrigação, porque é certo. E sabe por quê? Porque se você viver obrigado dessa maneira, jamais você vai estar leve. Entende? Amém? Jamais você estará leve. Então vamos lá, respondendo as perguntas que eu fiz para vocês no início. Por que devemos obedecer? Eu queria abrir aqui com vocês João 14, 21. Por que devemos obedecer? Por que devemos, Jesus? João 14, 21 diz isso. Amém? Então, acho que aqui é um dos melhores porquês. Amém? E diz assim, João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então você quer um motivo mais plausível? Você obedece por amor. Você não obedece por obrigação. Você não obedece porque você simplesmente é crente. Se você ama Jesus, você vai obedecer. Se você obedece porque você encontrou amor nisso. Amém? E a segunda pergunta que eu fiz para vocês é para quê? Para que nós devemos obedecer? O que isso traz para a nossa vida? E o meu para quê, que eu tenho que falar para vocês, é porque nós progredimos. É porque nós crescemos através disso. Quando nós obedecemos, isso traz um crescimento, tanto na nossa vida espiritual, tanto na nossa vida natural, nosso trabalho, nossa casa, tanto na nossa vida familiar, sabe, em todas as esferas. Isso traz benefício para a gente. E eu separei 3 coisinhas aqui que é bem interessante. Para que nós devemos obedecer? Para nos tornarmos mais prudentes. Amém? Mateus também, vamos lá para Mateus de novo. Mateus 7 agora, versículo 24, diz assim. Aqui está falando sobre o prudente e o insensato. Diz assim: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que constrói a sua casa na rocha. Amém? Então assim, você pode até construir uma casa legal, você pode até construir uma casa bonita, você pode até construir uma casa forte, mas a Bíblia está nos dizendo, se você for prudente, você vai colocar ela na rocha. E pode vir ventania, pode vir uma tsunami, pode vir o que for, ela vai até balançar, mas ela não vai cair, porque ela está presa na rocha. Amém? Então, isso traz o que para você? Traz prudência. Amém? Outra coisa que a obediência traz também, traz benefícios, traz bênçãos. Está lá em Deuteronômio 11, do 13 ao 14. Deuteronômio 11, 13 a 14. Portanto, se vocês obedecerem fielmente os meus mandamentos que dou a vocês hoje, amando o Senhor, o seu Deus, e servindo de todo o coração e de toda a alma, então, no tempo devido, enviarei chuva sobre a sua terra, chuva de outono, de primavera, para que vocês recolham o seu cereal e tenham vinho novo e azeite. Aleluia, aleluia, irmãos. Então a gente aqui descobriu basicamente o porquê obedecer. Motivo muito plausível, né? Porque a gente ama. E para quê? Porque isso traz bênçãos. Outra coisa que é interessante também, está lá que obedecer, ser obediente, nos traz promessas também. Olha aí que bênção. E está lá em Isaías, do 1 ao 19. Se vocês puderem abrir com a gente novamente. Isaías 1, 19. E diz assim, a promessa: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Amém? Irmãos, eu não sei você, eu gosto de coisa boa, cara. Eu gosto de coisa boa. Eu não sei quais são os melhores frutos que a vida pode dar para você, mas se é uma promessa, com certeza é para você viver. Sabe, eu sou uma pessoa que eu quero andar num carro bom, eu quero ter uma casa top, eu quero andar bem vestido, eu quero comer nos melhores restaurantes, eu quero fazer as melhores viagens. Por quê?
Ah, Daniel, porque o seu coração está nisso? Não, é porque tem uma promessa para mim e é para eu viver. E é muito bom servir a Deus, mas cara, Ele tem promessas para vocês, vai te beneficiar, não é melhor ainda? Amém, irmãos? Então com essa palavra eu venho aqui de maneira bem carinhosa, bem amorosa e bem humilde falar sobre obediência para vocês. E eu não quero vir aqui e descer goela abaixo de vocês falando obedeça, 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 é o certo, é o certo, é o certo, obedeça. Mas eu venho aqui para que de fato, pelo menos você comece a mudar a sua ótica sobre obediência. Porque quando você muda a sua ótica sobre a obediência, você não precisa fazer força para obedecer. Antes você obedecia por obrigação, porque era o correto. Hoje você obedece por conta de outros fatores. E você está descobrindo agora. Amém? E falando um pouco disso, também sobre obediência, sobre não viver obrigado. A Bíblia fala que houve uma época, é uma história bem interessante, que existiam os senhores hebreus, e tinham também os servos hebreus, servos ou escravos, né? E nessa época, para vocês entenderem, os senhores, eles tinham direito de adquirirem escravos por 7 anos, certo? Então, como aquela pessoa é senhor, ela vai adquirir um escravo, ele vai fazer tudo o que o senhor mandar, certo? Mas tinha um detalhe, eles serviam por 7 anos, só que os primeiros 6 anos, esses escravos, eles não tinham domínio nenhum sobre a vida deles, então eles eram literalmente domesticados por esses senhores. Mas no 7º ano, eles tinham um direito de não ser mais servos desses senhores, amém? Então eles serviam 6 anos como servos, como escravos desses senhores, e no 7º ano ele tinha a oportunidade de sair fora. Ele tinha a oportunidade de falar, cara, encerrei meu trabalho por aqui, vou indo. E é interessante que a Bíblia nos diz que quando chegava nesse tempo, né, no 7º ano, muitos escravos, muitos servos, eles saíam, né, mas muitos servos também, eles ficavam tão apegados com os seus senhores, que mesmo com o direito deles terem liberdade, eles ficavam ali para servir os seus senhores, entende? E por que eu estou falando disso? Eu estou falando, cara, esse escravo sou eu e você. Esse escravo que fica porque quer, sou eu e você, sabe? E quando esses escravos, eles optavam por ficar, mesmo podendo estar em liberdade, eles furavam as suas orelhas, eram furadas suas orelhas, e eles eram chamados de escravos de orelhas furadas. Então o que eram os escravos de orelhas furadas? Eram aqueles que tinham total liberdade, eram aqueles que poderiam já ser livres, mas amavam tanto os seus senhores, se apegavam tanto nos seus senhores, que eles decidiam ficar mesmo tendo essa opção, sabe? E por que eu estou falando isso para você? Eu estou falando porque isso se remete muito a nós, muito a nós. Você pode vir aqui para a igreja, você pode vir para os cultos, você pode servir nas celas, na mídia, ou em qualquer outro setor da igreja, mas o que vai mudar sempre é o seu coração, sabe? Será que nós somos aqueles escravos que quando dá o tempo a gente vai embora, pegou nossa recompensa fora, ou nós somos aqueles que mesmo estando em liberdade, mesmo tendo esse direito, nós decidimos ficar? Amém? O Senhor está falando com você? Amém? Espero que Ele esteja. Para a gente começar agora, eu separei 3 tópicos para a gente, para falar sobre obediência. E é muito interessante esse primeiro que eu vou falar, porque isso falava muito comigo, tenho certeza que acho que pode falar muito com vocês. O primeiro tópico é assim: obedeça sem às vezes compreender a razão. Diga isso, obedeça sem às vezes compreender a razão. Ah, Dani, não estou entendendo, eu vou falar mais devagar. Obedeça sem às vezes compreender a razão. Irmãos, porque isso é muito interessante? Geralmente muitas pessoas não obedecem ao Senhor, não obedecem ao Espírito, porque elas não entendem o porquê daquela ordem. Entende? Não é o porquê da obediência, mas é o porquê que o Senhor está pedindo aquilo, sabe? Na maioria das vezes, irmãos, o Senhor vai te pedir algo que não é lógico.
A maioria das vezes o Senhor vai te pedir algo, vai pedir para que você renuncie, algo que na sua mente, no seu entendimento, não é nada lógico. Mas eu quero te falar, Deus anda dessa maneira, Deus se move dessa maneira. O seu entendimento pode ser muito bom, você pode ser muito inteligente, ter um QI muito alto, você pode ser dono de empresa, você pode ser coaching, você pode ter a mente mais brilhante do mundo, mas eu posso te falar que para o entendimento do Senhor, a sua mente não presta agora. Entende? Estão entendendo? Amém? E assim, gente, para a gente entender isso, é importante a gente entender os porquês. Sabe por quê? Eu falo isso de mim mesmo, sobre mim. Eu fui sempre um cara muito independente. E quando eu vim para o Senhor, é algo totalmente diferente. É ou não é? Porque a gente tem as nossas razões, nós temos as nossas crenças, nós temos os nossos entendimentos. E o Senhor começa a nos pedir coisa que às vezes não tem nexo nenhum. E o pior de tudo é quando a gente é assim, a gente só decide obedecer se o Senhor nos falar o porquê daquela ordem. Mas eu posso te falar, na maioria das vezes Ele não vai te falar o porquê. E sabe por quê? Para ver onde está o seu coração, para entender de fato se você o ama, assim como João diz. Entende? Provérbios 3:5 vai falar um pouco sobre esse assunto. Provérbios 3:5 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Então o que tem de interessante nesse versículo? Tem duas coisas: confiança e próprio entendimento. Muitas das vezes a gente não obedece o Senhor porque a gente não confia. Você entende? Você entende como isso é grave? O Senhor fez todas as coisas através da palavra, do falar dele. Mas quando Ele fez eu e você, Ele fez com a mão, Ele fez com detalhe, Ele fez com amor, Ele fez com o coração. E aí eu te falo, um Deus que fez tudo isso com as suas próprias mãos, é certo você não confiar? Um Deus que fez tudo isso de todo o seu coração, por benefício de você, será que é certo a gente confiar mais na gente do que nele? Então por isso que acontece, a gente muitas das vezes não obedece, não entende que nós temos que obedecer de forma divina, porque nós não confiamos nele. E o outro fator que está também é o nosso próprio entendimento. A Bíblia diz para a gente não se apoiar nele. Então, como eu disse, às vezes você é muito inteligente, cara. Às vezes você já viveu muita coisa no Evangelho. Ah, Daniel, mas você não sabe o que eu já passei. Eu já pastoreei a igreja, fechei. Eu já liderei gente, me decepcionei. Mas eu estou aqui para te falar que o seu entendimento, ele é enganoso. Eu estou aqui para te falar que mesmo você passando por tudo isso e tendo provas que pode sim dar errado, não é bom que você se apoie nele. Amém? Irmãos, quando nós andamos no sobrenatural, sabe, a gente está aqui e a gente trabalha de forma natural, não é verdade? A gente casa de forma natural, a gente trabalha e o dinheiro que a gente ganha é de uma forma natural. Se você não trabalhar, o dinheiro não vem para você, é ou não é? Mas a diferença é que nós vivemos de maneira sobrenatural, mesmo sendo natural, amém? E quando nós andamos no sobrenatural, quero falar uma coisa para você: não obedecer não é uma opção. Quando você anda no sobrenatural, não obedecer não é um motivo. Não obedecer não é uma alternativa. Por quê? Porque você anda no sobrenatural. E sabe por que você obedece? Você anda no sobrenatural e você obedece? Porque você sabe que você obedecendo, sem medo nenhum, você com certeza entende, mesmo sem saber agora, mesmo sem entender muito bem o que será que vai acontecer no final, você entende que a melhor história já tem sido escrita pelo Senhor. Quando você confia no Senhor, não sabendo para onde vai, quando você confia no Senhor, não sabendo o final da história, o roteiro da história da sua vida, você confia e você entende isso, porque principalmente você entende que Ele tem o melhor para você. Amém?
Você entende isso? Às vezes, Deus te chama, te dá uma ordem, Deus te pede uma coisa, para que você renuncie ou alguma coisa do tipo. E na maioria das vezes, você tem as suas desculpas boas, sabe, para não obedecer. Deus te chama, Deus está incomodando o seu coração, está queimando de você servir Ele mais em algum aspecto, ou você de fato se apaixonar mais por Ele, e você tem as suas desculpas. Poxa, mas eu estou trabalhando tanto, Deus sabe. Pô, mas eu casei agora, tem tanta coisa para mim resolver na minha casa. Ele sabe, Deus sabe. Ah, mas eu tenho faculdade, eu tenho TCC, é complicado, toma meu dia todo, sabe? E tem um amigo meu que é muito interessante, que ele fala assim, que geralmente quem é muito bom com desculpas também é muito ruim com arrependimento, entende? Então às vezes nós temos muitas desculpas para o Senhor, mas a grande verdade é que nós temos que obedecer. Porque se Ele te deu uma coisa muito boa para que você usufrua disso, e você coloca isso no meio para atrapalhar, você entende que não é mais bênção? Entende? Eu já falei isso num culto de jovens, uns tempos atrás. Glória a Deus, eu e Isabela nós estamos muito felizes, porque daqui umas 2 semanas mais ou menos, o nosso novo apartamento vai estar imobiliado, a gente vai para um lugar que a gente tanto desejou, está ficando tudo tão lindo, cara, estamos muito felizes, Deus tem suprido tudo, e Deus deu uma bênção, Ele deu um apartamento, certo? E para você que tem casa, para você que tem muitas responsabilidades, você sabe que armar uma casa novamente, se mudar, fazer mudança, é chato e gera tempo. É ou não é verdade? Mas o problema é que assim, o Senhor deu uma casa para mim, foi uma bênção, foi ou não foi? Mas muitas das vezes eu uso essa bênção para atrapalhar o que Ele quer comigo. Então Ele me deu a casa para me fazer mais feliz, para dar um desejo no nosso coração, mas agora eu coloquei a minha casa como um empecilho para servir a Ele. Então eu não consigo vir no culto mais, eu não consigo liderar mais, eu não consigo aconselhar mais, eu não consigo orar mais, ter meu tempo de devocional, porque a casa está tomando muito tempo. E você entende, irmãos? Algo que é bom, algo que é para a gente usufruir, a gente transforma em uma coisa que atrapalha, sabe? A gente transforma em coisas para nos atrapalhar. E agora eu vou para o segundo tópico, muito interessante também. Deus falou tanto comigo nesse tópico, irmãos. Esse tópico diz: seja sensível. Diga isso, seja sensível. Agora feche seus olhos, vamos lá. Feche seus olhos. Diga para você mesmo: ei, seja sensível. Aleluia. E acho que é meio complicado a gente falar sobre obediência e não citar Abraão, né? E em Gênesis 22 conta a história quando Deus pede para Abraão seu filho Isaac. Então eu não vou ler para a gente ganhar tempo aqui, mas eu vou contar a história para vocês. Num certo dia, um belo dia, o Senhor chama Abraão, Ele diz: eis-me aqui. E aí do nada Ele diz assim: ó, Abraão, preciso que você sacrifique o teu filho Isaac. Amém? Lembra comigo, Isaac é o filho da promessa, Isaac é o filho que ele tanto desejava, e o Senhor deu, o Senhor quem deu Isaac a ele. Amém? Então, sem titubear, no outro dia pela manhã, ele pegou o seu filho Isaac, pegou o seu jumento e pegou 2 servos dele, Abraão, e ele ia a caminho do monte onde seria feito ali o holocausto, onde seria feito o sacrifício do seu filho Isaac. Amém? E o interessante, irmãos, quando ele chega ali perto do monte, né? Ele chega ali para começar a subir, ele pede para os seus 2 servos ficarem ali embaixo, porque ele iria subir somente com Isaac e com os apetrechos do holocausto, certo? E, irmãos, ele começa a ali subir, e algo que é bem interessante. Quem é pai aqui? Pai de filho naturalmente. Quem é pai? Nossa, tem pouca gente tem filho aqui? Pouca gente. Amém. E é interessante, até mesmo você, quem não é pai, quem não é mãe, é interessante que crianças, às vezes, eles nos fazem umas perguntas de adulto, né?
Às vezes crianças nos fazem umas perguntas meio complicadas de responder de uma forma real e verdadeira. E Abraão, ele começava a subir o monte ali, né? E aí o seu filho pergunta para ele: papai, ó, eu sei que a gente está indo fazer um sacrifício, eu estou indo com você, estou te acompanhando, a lenha está aí para ser queimada, para o holocausto, está tudo certinho, você está com os apetrechos, mas deixa eu te perguntar, aonde está o sacrifício? Entende? E aí, eu não sei totalmente qual era o coração de Abraão, mas ele só diz assim para o teu filho: filho, o Senhor há de prover o sacrifício. E irmãos, é interessante porque filho é filho, né? A gente ama. E eu não consigo pensar na totalidade como que era o pensamento de Abraão subindo aquela montanha, subindo aquele monte, sabendo que ele ia matar o filho dele. Mas em nenhum momento a Bíblia diz que ele desobedeceu. Em nenhum momento ele diz que... Em nenhum momento a Bíblia diz que ele titubeou, que ele ficou confuso. A Bíblia diz que o Senhor pediu o filho dele e na outra manhã ele levantou e foi até o monte, certo? E chegando lá em cima, ele preparou ali a lenha, né, para fazer o holocausto, amarrou o seu filho, deixou tudo certo, subiu a sua faca, e quando ele ia descer para sacrificar o seu filho, aparece um anjo do Senhor e diz assim: Abraão, não precisa mais sacrificar Isaac, não precisa mais sacrificar o teu filho, tem um carneiro ali preparado para esse sacrifício. E glória a Deus por isso. Foi provada a fidelidade de Abraão. E sabe, irmãos, algo que é muito interessante é que, a gente voltando um pouco aqui para trás, ele, antes de subir o monte, ele vai e deixa os seus 2 servos ali. Agora imagina comigo, Abraão falando com os seus 2 servos que ele iria fazer, e os seus 2 servos um falando para o outro: ó, levanta logo, se arruma, porque a gente vai para o monte. E Abraão diz que Deus falou com ele que é para matar o filho. Eu acho que ele está meio doido, né? Vamos lá interceptar isso. E por que eu estou falando isso? Já para Abraão não ser tentado, porque ele é sensível a Deus, Deus falou com ele. Então depois que Deus falou com ele, ele não precisou ouvir conselho de mais ninguém. Já para não atrapalhar, ele falou: ó, vocês 2 ficam aqui embaixo e eu vou subir o monte sozinho com meu filho. E por que eu estou falando disso? Eu estou falando disso porque quem é sensível, irmão, é fácil obedecer. Quando a gente é sensível, a gente não precisa ficar procurando a aprovação dos homens. É ou não é verdade? E por que eu estou falando isso? Porque Deus fala com Abraão e fala para ele sacrificar o filho dele. Se Abraão pega e fala para alguém: ó, o filho que eu tanto amo, o filho que eu tanto pedi, e o filho que Deus me deu, agora ele está pedindo para eu dar para ele de novo, ele está pedindo para eu matar. Com certeza a maioria das pessoas falaria: você está doido, você está maluco, foi o sonho da sua vida, eu acho que é coisa da sua cabeça. Mas Abraão era um homem muito sensível, e ele simplesmente quis ouvir uma voz só, e a do Senhor. Eu falo isso para mim e para você. Muitas das vezes o Senhor fala algo para a gente, e a gente quer esperar confirmações através de pessoas. Amém, gente, é muito bom aconselhar. Amém, gente, é muito bom apacentar, dar conselhos. Mas cara, tudo isso perde valor quando Deus fala diretamente com você. Sabe, eu sou líder aqui de jovens, e pra gente ser líder a gente aconselha bastante. Pessoa que vai casar, pessoa que quer começar a namorar, pessoa que quer sair fora da igreja por motivos bestas, sabe, tem muito isso. E a gente aconselha de todo o coração. A gente fala: ó, sinta no Senhor isso, a Bíblia diz isso, como está o seu coração, vamos entender melhor. Mas sempre no final eu digo assim: se o Senhor te falou uma coisa, cara, segue o que Ele te falou e esquece tudo que eu falei. Entende? Porque quando o Senhor fala para nós algo, é simplesmente isso que nós temos que ouvir. Deus falou ali com Abraão, falou: ó, mata o seu filho. Por mais que seja loucura, como eu disse no início, por mais que seja totalmente ilógico, foi Deus quem falou para ele. E sabe, irmãos, quando ele chega lá em cima, ele não precisou fazer o sacrifício. E por conta da obediência dele, o anjo diz: ó, por conta da sua obediência, toda a sua descendência será abençoada.
Então, por causa da obediência de um homem só, muita gente foi abençoada, sabe? E eu quero te falar isso por quê? Porque às vezes a sua obediência vai fazer diferença na vida dos seus amigos, na vida dos seus parentes, na vida dos seus familiares, sabe? É muito interessante a gente ouvir isso. Irmãos, eu acho que não tem forma mais fácil de obedecer a Jesus como estar sensível. Se você estiver sensível, você consegue obedecer muito fácil. Sabe, irmãos, estar sensível, ser sensível, gera maturidade, gera valores que nós não tínhamos antes. E ser sensível faz nos mover em obediência. Então, quando eu sou sensível, eu me movo em obediência. Eu não me movo por obrigação, eu não me movo porque é simplesmente correto, mas eu me movo por obediência, porque eu sou sensível. Mas para de fato se mover em obediência, irmãos, te contar algo, é necessário subir montes, como Abraão também subiu. Então, para se mover em obediência, entenda, algum monte você vai ter que subir, alguns montes você vai ter que subir. E o interessante, irmãos, que o monte você pode enxergar de duas maneiras. Você pode enxergar como sacrifício, amém? Diga aí, sacrifício. E você pode enxergar também como privilégio, diga privilégio. E vamos falar um pouco do sacrifício. Quando a gente fala sobre sacrifício, a gente fala de subir o monte. E você sabe, eu estou aqui e eu vou andar aqui. Andar aqui é muito fácil, porque é plano, né? É reto, não gera desgaste nenhum. Mas quando eu pego uma subida, isso de uma certa forma me gera um desgaste maior, é ou não é? Gera uma força maior, minhas pernas elas sentem mais, então eu tenho que me esforçar mais para subir. E o sacrifício é subir, sabe? Mas tem uma grande verdade que eu tenho que falar para vocês: só vão subir os montes aqueles que entendem que o privilégio é muito maior do que o sacrifício. O sacrifício é grande, tem que ter coragem, tem que largar a preguiça de lado, tem que matar o ego, tem que matar o orgulho. Mas quando eu subo lá no monte, vale muito a pena. Então o privilégio fala muito mais alto que o monte, muito mais. Então é interessante a gente mudar a nossa ótica sobre obediência e ser sensível, porque aí quando nós somos sensíveis não há discussão, quando nós somos sensíveis não há confusão, sabe? Porque a gente é sensível, a gente entendeu. Ou muitas das vezes, como eu disse aqui no primeiro tópico, a gente não entendeu o porquê daquela ordem, mas porque nós somos sensíveis, nós obedecemos, crendo que Deus tem o melhor. A história foi escrita, tem uma história linda. No momento pode ser algo ilógico, no momento pode ser algo totalmente complicado, mas eu decido obedecer. E assim como o amor, ele é uma escolha. Sabia que amar é uma escolha? Obedecer também. Sabe por quê? Porque não é obrigado. Então quando você não é obrigado a fazer as coisas, você tem opção, sabe? E aqui no terceiro tópico, o nosso tópico final, diz assim: só obedece quem o reconhece e o ama. Diga isso, só obedece quem o reconhece e o ama. Aleluia. Irmãos, abre o seu coração, deixa que Deus fale com você, amém? Vou abrir agora aqui com vocês Lucas 6,46, uma parábola. Também fala sobre o prudente e o insensato. Lucas 6,46. E a Bíblia diz assim: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Aqui é Jesus meio indignado, sabe? Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que ao construir uma casa cavou fundo e colocou alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar,
porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras, olha aí, e não as pratica, é como um homem que construi uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu, e a sua destruição foi completa. Sabe, irmãos, aqui nesse contexto, o Senhor aqui ele está explicando quais são as atitudes corretas de quem o reconhecem como Senhor. Então ele está dizendo aqui, ó, quem me reconhece como Senhor, constrói uma casa na rocha. Amém? E interessante aqui que nesse primeiro versículo 46, ele faz essa pergunta de forma indignada. Ele diz: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Não fazem o que eu digo. E ali eu penso que Jesus ele perguntava de forma indignada: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Mas eu entendo também, eu penso no meu coração que Jesus pensava assim: ah, se vocês me conhecessem. Ah, se vocês me conhecessem. Ah, se vocês me conhecessem como Senhor. Ah, se vocês entendessem o meu senhorio, vocês não veriam dessa forma. Sabe, irmãos? E Deus sempre Ele age em amor. Sempre Ele fala em amor. Por mais que às vezes a palavra seja pesada, sempre vai ter amor nas palavras de Jesus. E irmãos, o senhorio de Cristo, queria chamar a banda aqui, já para nos ajudar. A gente está caminhando para o encerramento. Irmãos, o senhorio de Cristo, Ele nos ensina que uma vida verdadeira de obediência é cercado de evidências de fé. Por que eu estou falando isso? De fato, se você reconhece Senhor Deus como Senhor, irmão, precisa ter evidência disso. O negócio não é só vir para cá não, gente. O negócio não é só postar live não. O negócio não é só postar versículo. O negócio não é só postar foto no Instagram, você aqui no prédio da igreja com os braços abertos. Mas a sua vida precisa ter evidência disso. A sua vida precisa mostrar evidências que você o reconhece, não simplesmente como Salvador, aquele que te salvou, que você tem uma dívida eterna. Mas as evidências da sua vida precisam mostrar que você o reconhece como Senhor, como seu dono. Amém? Irmãos, de fato, se você é uma pessoa que o reconhece, com certeza você vai ser uma pessoa onde segue as suas instruções. E não serve, quero bater nessa tecla novamente, e não serve por obrigação. E não serve porque é o certo, é o correto. Mas você serve porque você ama. Aqui no terceiro tópico nós estamos falando sobre só obedece quem o reconhece e quem o ama. Vou falar um pouco sobre quem o ama. Irmãos, uma das formas mais justas de amar ao Senhor é obedecendo. É obedecendo quando você não entende. É obedecendo quando você não está tão sensível assim. É obedecendo de todas as formas. E isso é amar. A Bíblia diz aqui em João 14:21 novamente: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse sim pode falar que me ama. Esse sim pode falar que me ama. Então não sei como tem estado a sua vida, eu não sei como você tem caminhado nesses últimos anos, esses últimos meses. Às vezes você tem falado até que ama o Senhor de todo o seu coração, mas a sua vida ela não tem evidência de fé, e a sua vida não mostra que você o reconhece como Senhor, como o amado. E é muito importante a gente entender isso, irmãos, porque a Bíblia está falando aqui que o maior motivo para nós obedecermos é porque nós o amamos. Nós o amamos. Eu quero rapidamente contar uma ilustração sobre isso. Deus colocou no meu coração. Quando um pai ele tem um filho, e ainda quando esse filho é bem criança, o seu pai ele dá uma ordem
muitas das vezes, não estou falando que isso seja todo mundo, sabe? Mas na maioria das vezes, essa criança, ela obedece o seu pai por medo. Por medo de ficar de castigo, ou medo de apanhar, não é verdade? Muitas das vezes a criança, ela entende essa linguagem. Não estou falando que são todas, sabe? E aí quando essa criança, ela cresce um pouco, e ela chega mais ou menos na sua adolescência, e ela recebe uma ordem do seu pai, e ela obedece, muitas das vezes, ela não obedece mais por conta de apanhar, ela não tem tanto medo assim, mas ela obedece muitas das vezes por interesse. Eu vou obedecer meu pai, senão ele vai tirar meu videogame. Eu vou obedecer meu pai, senão ele não vai me deixar sair pra rua. Eu vou obedecer meu pai, senão ele vai tirar meu iPad, meu tablet. Eu vou obedecer meu pai, porque senão ele vai me colocar de castigo, vai tirar alguma coisa de mim. Mas sabe, irmãos, quando esse filho ele cresce mais um pouco, ele chega na sua juventude, e ele está entendendo um pouco melhor a vida e um pouco melhor os princípios. Quando seu pai ele dá uma ordem para o seu filho, ele não obedece mais por conta de medo, porque muitas das vezes quando você é jovem, você já é até mais forte que o seu pai, não é? Muitas vezes quando você já é jovem, você já é até mais alto que o seu pai. Então, ele não tem mais medo de apanhar. Sabe, às vezes ele já é até maior de idade, ele é jovem, ele até manda um pouco no seu nariz, ele já se responsabiliza por algumas coisas na sua vida. Então ele acaba obedecendo a essa ordem, porque ele entende que simplesmente é correto obedecer meu pai e minha mãe. A Bíblia diz que tem que honrar pai e mãe, então é por isso que eu obedeço. Mas sabe, irmãos, quando esse filho ele cresce um pouco e ele atinge uma certa maturidade, ele não obedece mais porque ele tem medo de apanhar ou medo de algum castigo. Ele não obedece mais por interesse, seu pai tirar alguma coisa dele. Ele não obedece mais porque somente é correto honrar pai e mãe, mas ele obedece porque ele ama seu pai. Não é verdade? E sabe por que eu estou falando isso? Porque quando você atinge uma certa maturidade, você descobre que sua mãe e seu pai é mais legal, sabe? Quando você casa e você vai para sua casa com a sua esposa, quando você tem um almoço de domingo com a sua família, com os seus pais, você descobre algo que você não via isso antes na sua juventude. Nossa, como a minha mãe é legal. Nossa, como meu pai é gente boa. Nossa, como eu amo amar eles, como eles me amam. Eu acho que eu estou falando algo que é muito verdade, não é? Eu casei há 2 anos atrás, e é muito diferente eu ir para a casa da minha mãe agora do que era antes, sabe? E é a mesma mãe, do mesmo jeito, mesmo do jeitinho doido dela, é a mesma mãe, mas o que mudou foi a minha maturidade. Então quando tem uma ordem, eu obedeço. Eu sou um filho maduro e eu obedeço porque eu amo, sabe, irmãos? Então eu queria convidar você a se levantar aí no seu lugar. Amém. Puder apagar as luzes aqui, e já está de fato agora encaminhando para o final. Então, irmãos, obedeça. Abra o seu coração para isso. Obedeça. Obedeça mesmo sem às vezes compreender a razão do motivo. Obedeça, esteja sensível para você obedecer. Obedeça, se você de fato reconhece e você o ama, obedeça. E sabe, irmãos, só para a gente ter mais um tópico aqui dentro do mesmo, obedeça porque você está esperando alguém. Amém? Será que você está esperando alguém? Eu estou, levanta sua mão aí. Está esperando alguém? Aleluia. Obedeça porque você está esperando alguém. A Bíblia nos diz que nós temos que ser como homens que estão à espera do seu mestre voltar. A Bíblia nos diz isso. Sabe, irmãos? A Bíblia nos diz isso. A Bíblia nos diz que o Senhor ele vai vir como um ladrão, e um ladrão ele não avisa a hora que ele chega. Da mesma forma é o Senhor. Você está esperando alguém. Será que quando ele chegar
em você, na porta da sua casa, Ele bater, você vai falar: não, Jesus, Senhor, calma aí que eu tenho que recolher essa bagunça aqui agora, calma aí que eu tenho que arrumar tudo, nossa, eu tenho que arrumar minha vida em segundos, mas você já vai entrar. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que quando Ele bate a porta, nós temos que abrir a porta imediatamente. E sabe, irmãos, quando você está esperando um convidado, quando você está esperando um convidado especial, o seu dia muda. É ou não é verdade? Quando você está esperando um convidado legal, especial, o seu dia muda. A comida que você faz é uma comida maravilhosa. Muitas das vezes as roupas que você usa são as melhores roupas. A sua casa tem que estar perfeita, perfumada, tem que estar um ambiente agradável. Sabe por quê? Porque você quer agradar o seu convidado. Mas eu digo para você, tem certeza disso, você não está esperando qualquer convidado. Você não está esperando qualquer convidado. Você está esperando o Rei dos Reis, Senhor e Senhores. Então eu queria que você fechasse seus olhos agora. Você está esperando o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Como você viveria? Você está esperando o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que te salvou, que é seu dono, o seu mestre. Como que está a sua casa hoje, meu irmão? Ah, Jesus. Oh, Deus. Como que está a sua casa agora? Aqueles que amam o Senhor obedecem por privilégio, obedecem porque amam, abrem a porta porque amam, porque desejam. O grande dia chegou, meu irmão. Ele chegou. Então eu não sei o que você tem feito da sua vida. Eu não sei se ela está muito bagunçada. Mas eu digo, você ainda tem tempo para arrumar essa bagunça, colocar tudo no lugar. Você tem tempo para se restaurar novamente. Você tem tempo para alinhar os seus desejos. Você tem tempo para alinhar o seu coração. Mas eu digo, é chegada uma hora que Ele vai chegar e bater a sua porta. Como estará a sua vida, meu querido? Então eu queria que você ficasse de olhos fechados agora. Oh, Jesus. Como estará a sua casa agora, irmãos? Pense nisso, pense nisso. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Você de olhos fechados agora, não fique de olho aberto nesse momento, por favor. Feche seus olhos aí. Irmãos, eu tenho certeza que Jesus não falou somente comigo. Eu tenho certeza que Jesus não simplesmente cortou o meu coração, mas Ele cortou o coração de algumas pessoas aqui. Tenho completamente certeza disso. Então, aqui você não está no ambiente de confusão. Aqui você não está no ambiente de condenação. E aqui você não está de um ambiente de vergonha.
Aqui você está no ambiente de reconciliação. Amém? Então queria que você de olhos fechados, vamos lá, todos de olhos fechados. Você que entende que essa palavra falou com você, você que entende, todos de olhos fechados, vamos lá, vamos deixar esse ambiente bem leve, bem gostoso. Você que entende isso, que você deve obedecer mais. Você que entende que a sua ótica sobre a obediência não era essa. E você que deseja dar a volta por cima disso e obedecer porque você entendeu que ama o Senhor, eu queria que você erguesse sua mão agora. Aleluia. Se você sente, eu não vou te chamar aqui na frente não, pode ficar tranquilo. Mas você que entende que ama o Senhor de fato, e a Bíblia diz que quem ama obedece, você percebe que você tem que obedecer um pouco mais. Eu queria que você erguesse sua mão agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, abre o seu coração. Jesus, Ele é gentil, Ele não vai abrir o seu coração, Ele precisa da sua rendição. Vamos lá. Você que entendeu que essa palavra, ela cortou o seu coração, ela falou com você. Você que entendeu que às vezes você pensou que estava fazendo as coisas de forma diligente, de forma correta, mas entende que o Senhor não tem o seu coração de forma completa. Eu queria convidar você, erga sua mão agora, vamos lá. Comece a falar palavras do Senhor de reconciliação. Vamos lá. Se prostram aos teus pés. Comece a liberar a sua confiança para Ele agora. Vamos lá, vamos lá. Coroas ao Cordeiro, e a Ele cantam os santos e os anjos. Se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro, e a Ele cantam. Suba sua voz. Tu és digno de tudo. Tu és digno, Jesus. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Vamos lá, suba sua voz agora, vamos Tu lá. és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Vamos ver isso, só as vozes. Tu és digno de tudo, só as vozes. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. pois tudo vem de ti.